A embaixadora Shen Weilin estava no grande salão do Conselho Galáctico e sentiu o peso de 1000 olhos sobre ela. A câmara foi construída para fazer os visitantes se sentirem pequenos. Imponentes colunas de cristal estendiam-se em direção a um teto que exibia as cores rodopiantes de nebulosas distantes. Representantes de 47 espécies sentaram-se em suas seções designadas, observando-a com expressões que variavam do tédio ao desprezo mal disfarçado. Ela veio aqui todas as semanas durante 6 meses. Ela fez a mesma pergunta todas as vezes. Onde estavam os 4.000 soldados humanos capturados na Batalha de Threshold? Os Velorizos capturaram durante uma disputa de fronteira que nunca deveria ter acontecido. Um mal-entendido sobre os direitos mineiros transformou-se numa guerra de tiros que durou 3 dias. Quando terminou, os Veloris alegaram que tinham transferido todos os prisioneiros para a custódia do Conselho para reabilitação e eventual regresso. Isso foi há 6 meses. A humanidade não recebeu nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma prova de vida. Sem corpos. O Conselho agradece seu interesse contínuo neste assunto, disse o árbitro supremo Vox, uma criatura alta com escamas que mudavam de cor de acordo com seu humor. Agora eles eram de um azul calmo, o que significava que ele estava mentindo. O processo de reabilitação leva tempo. Os seus soldados cometeram actos de violência contra os cidadãos de Veloris. Eles devem ser avaliados antes do lançamento. Shen manteve o rosto neutro. Ela havia aprendido há muito tempo que demonstrar emoção nesta câmara era visto como fraqueza. Alto árbitro, as convenções da Terra de Genebra exigem que os prisioneiros de guerra sejam tratados com humanidade e devolvidos imediatamente após o fim das hostilidades. Estendemos estas proteções a todas as espécies quando aderimos ao Conselho. Esperamos o mesmo tratamento para o nosso povo. As escamas de Vox ficam laranja por um momento. Aborrecimento. As convenções humanas não se aplicam aqui. Este é o espaço do Conselho, regido pela lei do Conselho. Shen abriu a boca para responder, mas seu comunicador vibrou em seu pulso. Sinal de emergência. Ela olhou para baixo e viu um código que nunca tinha visto antes em seus 20 anos de serviço diplomático. Sobreviver a um contato, localização classificada, extração imediata completa. Seu coração parou. Então começou a bater mais rápido do que nunca. Esta sessão está concluída, disse ela. Sua voz de alguma forma firme. Ela entrará em contato. Ela se virou e saiu da câmara antes que alguém pudesse responder. Atrás dela, ela ouviu os murmúrios confusos de uma centena de vozes alienígenas perguntando-se o que acabará de acontecer. 12 horas depois, Shen estava em uma ala médica no transportador humano Resolute, olhando através de uma janela para uma mulher que não deveria estar viva. A tenente Yuki Tanaka tinha 28 anos, mas parecia ter 60. Seu corpo era magro a ponto de morrer de fome. Cicatrizes cobriam seus braços e rosto. Seus olhos exibiam uma escuridão que Shen reconhecia nas antigas fotografias de sobreviventes de campos de concentração. Ela escapou há 3 dias, disse a doutora Maraose. Ao lado de Shen, roubou uma nave de manutenção das instalações e voou até ficar sem combustível. Um navio mercante encontrou-a à deriva perto da fronteira de Ket. Que facilidade! O Dr. Oz entregou-lhe um comprimido. Ela o chama de centro de processamento. Está localizado em uma lua no sistema Vorad. Território do Conselho. Shen leu o relatório. Suas mãos começaram a tremer. O centro de processamento não era uma instalação de reabilitação. Era um local de execução. De acordo com o testemunho de Tanaka, os 4.000 prisioneiros humanos foram levados para lá em grupos durante os últimos 6 meses. Eles foram informados de que seriam avaliados e voltariam para casa. Em vez disso, eles foram mortos. O Conselho decidiu que os soldados humanos eram perigosos demais para serem libertados. Eles organizaram resistência dentro da instalação. Eles se recusaram a submeter-se ao condicionamento psicológico. Eles permaneceram desafiadores mesmo quando torturados. O Conselho os via como uma ameaça que não podia ser controlada, por isso os eliminou. Tanaka sobreviveu porque esteve na solitária. Confinamento quando começaram as execuções finais.
Os guardas haviam se esquecido dela. Ela havia encontrado uma saída através de um sistema de ventilação e chegou à baia do ônibus espacial. Ela os viu matar toda a sua unidade. Dr. Ozzy disse calmamente. Ela ouviu seus gritos através das paredes de sua cela. Shen sentou o tablet. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia pensar. Tudo o que ela podia fazer era sentir uma raiva gelada crescendo dentro de seu peito. Espalhando-se por seu corpo como água gelada em suas veias, ela pensou na Câmara do Conselho, nas colunas altas, nos sorrisos condescendentes, nas mentiras ditas com tanta casualidade. Eles assassinaram 4.000 pessoas de seu povo enquanto lhe diziam para ser paciente. Doutor, ela disse finalmente. Prepare um relatório completo. Inclua todas as evidências médicas, depoimentos em vídeo, tudo. Para onde você está enviando? Terra diretamente ao presidente. O relatório chegou à Terra 6 horas depois. Na manhã seguinte, todos os governos do planeta tinham visto isso. Ao meio-dia, as Nações Unidas convocaram uma sessão de emergência e ao pôr do sol foi realizada uma votação. Pela primeira vez na história da humanidade, o protocolo de batalha total foi ativado. O protocolo foi escrito no Estatuto do Governo Terrano Unido quando a humanidade se aventurou pela primeira vez no espaço. Foi uma medida de último recurso, concebida para situações em que a própria sobrevivência da humanidade estivesse ameaçada. Autorizou a mobilização total de todos os recursos militares. Suspendeu as regras normais de engajamento. Declarou que a humanidade estava em guerra, não com uma nação ou facção, mas com um inimigo que tinha provado ser incontestável. O Conselho recebeu a declaração no dia seguinte. O alto árbitro Vox leu em voz alta para os representantes reunidos. Suas escamas ficaram brancas, da cor do medo. O governo humano declarou batalha total contra o Conselho Galáctico. Ele disse que alegamos que cometemos genocídio contra seus prisioneiros de guerra. A Câmara explodiu em caos. As espécies gritaram umas com as outras. Alguns exigiram provas. Outros exigiram ação militar imediata. O representante da Velorex saiu silenciosamente de seu assento e se dirigiu para a saída. No transportador humano resoluto, o tenente Tanaka assistiu ao caos através de um vídeo. Dr. Haze sentou-se ao lado dela, segurando uma mão. O que acontece agora? Tanaka perguntou, sua voz estava rouca por causa de meses de gritos. Agora, disse o embaixador Shen, que acabará de entrar na sala. A humanidade mostra à galáxia o que acontece quando você confunde nossa paciência com fraqueza. Fora das janelas de observação, as estrelas ardiam frias e brilhantes. Em algum lugar lá fora, 4.000 almas humanas esperavam por justiça e a humanidade estava vindo para entregá-la. A galáxia esperou pelo fogo. Esperou que navios de guerra humanos cruzassem as fronteiras com armas em punho. Esperou pela raiva que todos sabiam que estava por vir. Em vez disso, ficou em silêncio. 3 dias após a declaração de batalha total, todas as naves humanas no espaço do Conselho deram meia volta e voaram para casa. Os navios mercantes chamaram de volta suas tripulações. As missões diplomáticas fizeram as malas. Os cientistas abandonaram projetos de pesquisa conjuntos. Dentro de uma semana, nenhum único humano permaneceu fora do seu próprio território. O alto árbitro Vox assistiu à retirada de seu escritório particular e sentiu que a confusão substituiu o medo. Não era assim que as guerras deveriam funcionar. Os inimigos não recuaram antes de atacar. Eles não ficaram quietos quando deveriam estar gritando ameaças. O que eles estão fazendo? Ele perguntou ao seu conselheiro militar Lorak general chamado Kretvos. Desconhecido, alto árbitro, a nossa inteligência sugere que eles estão se mobilizando, mas não podemos confirmar alvos ou cronogramas. Mobilizar para quê? Um ataque, uma defesa. Kretvos não teve resposta. Dentro do espaço humano, algo enorme estava tomando forma. Frotas de reserva que não voavam há décadas estavam a ser retiradas dos armazéns e equipadas com armas modernas. Os navios de transporte civil foram convertidos em transportadores de tropas, as fábricas que construíam bens de consumo passaram a produzir mísseis e blindagens.
O almirante da frota Marcos Oconco estava no centro desta tempestade. Ele tinha 62 anos, era veterano de 3 conflitos fronteiriços e de inúmeras missões de manutenção da paz. Ele esperava se aposentar no próximo ano. Agora ele estava comandando a maior operação militar já relatada na história da humanidade. Ele disse aos seus comandantes reunidos que a 7ª Frota está em plena prontidão, disse o almirante Shen, sem relação com o embaixador. A 8ª Frota estará pronta em 4 dias. As unidades de reserva estão a integrar-se mais rapidamente do que o esperado. Conversão civil, 2.000 navios reformados até agora. Outros 3.000 em andamento. Oconco assentiu, os números eram bons, mas os números por si só não venceriam esta guerra. O Conselho tinha mais navios, mais soldados, mais recursos do que a humanidade jamais poderia igualar. Se isto se tornasse uma guerra de desgaste, a humanidade perderia. Mas Oconco não tinha intenção de travar esse tipo de guerra. Abra um canal, disse ele, transmita em todas as frequências, deixe todas as espécies da galáxia ouvirem isso. O oficial de comunicações assentiu e fez acontecer. Oconco respirou fundo e falou. Este é o almirante de frota Marcos, Oconco da United Terrainave. Dirijo-me a todas as espécies do Conselho Galáctico e a todos os seres que podem ouvir a minha voz. Não queremos guerra. Queríamos nosso povo em casa. Você escolheu isso. O que vem a seguir está nas suas cabeças, não nas nossas. Ele cortou a transmissão ao seu redor. Seus oficiais aguardavam ordens. No início da primeira fase, disse ele, em toda a galáxia, as 7 espécies que votaram pela execução de prisioneiros humanos ficaram subitamente com muito medo. Eles eram os Veloris, os Dretre, os Corvani, o Sul, o Coletivo Margrave, os Yente e a Federação Oryx. Juntos, eles controlavam quase 1/3 do espaço do Conselho. Eles acreditavam que seu voto nunca seria descoberto. Eles acreditaram errado. Agora, 3 deles tentavam fazer acordos secretos. O embaixador do Sul enviou uma mensagem privada ao espaço humano oferecendo uma compensação financeira pelas mortes. Os Corvani sugeriram que poderiam fornecer informações sobre os outros culpados em troca de imunidade. O Margrave Collective simplesmente implorou por misericórdia. A humanidade não respondeu a nenhum deles. Mas outras espécies estavam observando. O coletivo Dreter, uma raça insetoide que votou contra as execuções, começou silenciosamente a transferir seus bens para longe do território do Conselho. Os Fenari, uma espécie pacífica de comerciantes, convocaram todos os seus navios dos 7 sistemas culpados, os In, uma raça de seres aquáticos que sempre foram amigáveis com os humanos. Enviou uma única mensagem para a Terra, lembramos da sua gentileza. Não ficaremos contra você. 2 semanas após a declaração, os navios humanos começaram a se mover. O alto árbitro Vox recebeu o relatório com as mãos trêmulas. Para onde eles estão indo? Em todos os lugares, disse seu conselheiro, eles não estão atacando. Eles estão ao redor, isso era verdade. As frotas humanas estavam a tomar posições ao longo das fronteiras do espaço do Conselho, formando um perímetro que se estendia por dezenas de sistemas. Eles não estavam atirando. Eles não estavam avançando. Eles simplesmente estavam ali, observando, esperando. Dentro do perímetro, o pânico começou a se espalhar. As rotas comerciais tornaram-se subitamente incertas. Os navios de abastecimento hesitaram em viajar. A comunicação entre os sistemas tornou-se difícil à medida que as embarcações humanas monitoravam todas as frequências. O comando militar do Conselho ordenou uma resposta imediata. 20 grupos de batalha foram montados e enviados para desafiar o perímetro humano. Eles superavam em número as forças humanas de 3 para 1. Eles nunca dispararam um tiro. À medida que a frota do Conselho se aproximava, encontraram navios humanos dispostos em formação perfeita, nem agressivos, nem ofensivos. Apenas presente. O comandante do Conselho de um almirante Lorak chamado Sentekar ordenou que seus navios parassem. Quais são suas intenções? Ele exigiu através de um canal aberto. A resposta veio de uma capitã humana, uma jovem de olhos frios. Estamos aqui para observar.
Suas intenções são suas. Você está bloqueando o espaço do Conselho. Estamos em território neutro. Se você quiser passar, você pode passar. Não vamos impedi-lo. Centecar não acreditou nela. Ele ordenou que sua frota avançasse lentamente. Armas prontas. As naves humanas não se moveram. Eles não ligaram suas armas. Eles simplesmente assistiram. A frota municipal passou pela formação humana sem incidentes, mas, ao fazê-lo, o computador de cada nave municipal recebeu uma única imagem, uma fotografia de 4.000 rostos humanos. Os prisioneiros que foram executados, Centecar olhou para os rostos na tela. Alguns eram jovens, alguns eram velhos. Todos eles estavam mortos. Qual é o significado disso? Ele exigiu ponto. O mesmo capitão de olhos frios respondeu. Então você sabe quem você matou. Então você se lembra por que estamos aqui. A frota do Conselho voltou à base em silêncio. Centecar não falou durante 3 dias depois. Mais tarde, alguns membros de sua tripulação desertaram, incapazes de conviver com o que aprenderam. Na Terra, o almirante Oconvo revisou os relatórios. A primeira fase foi concluída. A galáxia agora entendia que a humanidade não estava aqui para se enfurecer cegamente. Eles estavam aqui para julgar. Comece a fase 2, ele ordenou. O acerto de contas estava prestes a começar. O primeiro ataque veio sem avisar, mas não foi o que se esperava. As forças humanas não atacaram bases militares ou centros populacionais. Eles atacaram relés de comunicação, faróis hiperespaciais, satélites de navegação, depósitos de suprimentos no espaço vazio. Dentro de 72 horas, a rede cuidadosamente conectada da civilização do Conselho começou a desmoronar. Sistemas que conversavam entre si instantaneamente agora esperavam dias por mensagens. Os navios comerciais que dependiam da navegação por farol perderam-se no vazio. Os comandantes militares não conseguiam coordenar-se com as suas forças. A grande máquina do Conselho Galáctico começou a quebrar-se em pedaços isolados. O alto árbitro Vox gritou com seus generais. Pários, encontre as suas frotas e destrua-as. Mas as naves humanas eram fantasmas. Eles atacaram e desapareceram antes que as forças do Conselho pudessem responder. Eles apareceram em um sistema, destruíram seus alvos e desapareceram no hiperespaço antes que os reforços pudessem chegar. O Conselho Militar foi construído para batalhas de frota em grande escala, não para caçar sombras. Enquanto isso, algo mais estava acontecendo. Algo mais silencioso e assustador. Os funcionários que autorizaram a execução de prisioneiros humanos começaram a desaparecer primeiro. Foi o ministro Dretal, da hegemonia Valorix, quem propôs a votação. Ele desapareceu de sua propriedade fortemente vigiada no meio da noite. Sua equipe de segurança não encontrou nada. Nenhum sinal de entrada forçada, nenhuma evidência de luta. Ele simplesmente se foi. Em seguida, o senador Corvani Dex, que apoiou a moção. Depois, o almirante Saltmar, que supervisionou a transferência dos prisioneiros para o centro de processamento. Um por um, os arquitetos do massacre desapareceram como fumaça e vento. 3 semanas depois, a galáxia descobriu para onde eles tinham ido. Uma transmissão apareceu em todas as telas do espaço do Conselho. Mostrava um tribunal, austero e simples, com bandeiras humanas nas paredes. No camarote dos réus estavam os funcionários desaparecidos, parecendo magros e com medo, mas ilesos. Um juiz humano dirigiu-se a eles. Você é acusado de crimes contra a humanidade. Você é acusado do assassinato de 4.000 prisioneiros de guerra. Você é acusado de conspiração para cometer genocídio. Como você implora? O ministro Dretal falou primeiro. Este tribunal não tem autoridade sobre mim. Sou cidadão da hegemonia Valorix, protegido pela lei municipal. A lei do Conselho não protegeu o nosso povo. O juiz respondeu calmamente. Você será julgado pelas leis da humanidade. As mesmas leis que propusemos estender a todas as espécies quando nos juntamos ao seu conselho. As mesmas leis que você ignorou quando matou nossos soldados.
O julgamento foi transmitido durante 3 dias. Foram apresentadas provas, foram ouvidos testemunhos. Os funcionários receberam advogados e a oportunidade de se defenderem. No final, eles foram considerados culpados. Eles não foram executados. Eles foram condenados à prisão perpétua para passar os anos restantes assistindo a gravações das pessoas que mataram. Rostos, nomes, famílias, tudo que as vítimas foram em toda a galáxia. As reações foram mistas. Algumas espécies chamam isso de justiça. Outros chamaram isso de sequestro. Mas uma coisa estava clara. A humanidade não estava interessada em vingança estúpida. Eles queriam responsabilidade. A guerra continuou. As forças humanas empurraram Jeper no espaço do Conselho, mas os seus alvos permaneceram estratégicos e não destrutivos. Eles capturaram estaleiros em vez de destruí-los. Eles desativaram plataformas de defesa em vez de destruí-las. Eles fizeram prisioneiros em vez de matar inimigos. O coletivo Kret reoficializou sua aliança. A rainha deles dirigiu-se ao seu povo. Numa transmissão que atingiu todos os cantos do seu território. Os humanos lutam com honra. Eles poderiam destruir todos nós com sua moderação escolhida. Estaremos com eles, não contra eles. Outras espécies se seguiram. Os Fenari ofereceram suas redes comerciais. Os Yin forneciam refúgio para raças menores e feridas que viviam com medo do Conselho. A dominância viu uma oportunidade para a liberdade, mas as 7 espécies culpadas lutaram com tudo o que tinham. A primeira grande batalha de frota ocorreu na fronteira de Veloris, em um sistema chamado Threshold, o mesmo local onde os prisioneiros humanos foram capturados pela primeira vez. O Conselho reuniu 200 navios de guerra, a maior força em gerações. A humanidade enviou 73 almirantes Okonko comandados pelo desafio do porta-aviões. Ele observou a frota inimiga em sua exibição tática e não sentiu medo. Ele estudou táticas de conselho por 30 anos. Ele conhecia suas fraquezas. Todos os navios implementam o padrão 7, ordenou ele. A frota humana se dividiu em dezenas de pequenos grupos. Eles dispararam através da formação do conselho como peixes através de corais, rápidos demais para serem rastreados, pequenos demais para serem atingidos com eficácia. As naves do Conselho tentaram manter a formação, mas as naves humanas estavam por toda parte ao mesmo tempo. Os sistemas de guerra eletrônica cegaram os sensores do Conselho. Os mísseis tinham como alvo motores em vez de reatores. Grupos de abordagem pousaram em navios inimigos e os desativaram por dentro. Em 3 horas, a batalha acabou. Dos 200 navios do Conselho, 112 foram capturados intactos, 57 foram desativados e abandonados, 31 conseguiram recuar, nenhum foi destruído. Entre as vítimas das forças do Conselho foram menos de 3.000. Entre os humanos, menos de 200 almirantes Sentekar que lideraram a frota do Conselho foram levados ao almirante Okonko. O almirante Velorix esperava tortura ou execução. Em vez disso, Okonko ofereceu-lhe uma cadeira e uma bebida. Por que Sentekar perguntou, por quê? Não nos destruir quando teve a chance? Okonko olhou para ele com olhos cansados porque esta guerra não se trata de matar o seu povo, mas de justiça para o nosso. Cada morte que causamos é um peso que devemos carregar para sempre. Optamos por carregar o mínimo de peso possível. Seu povo foi assassinado por 1000 deles. Como você pode mostrar tal moderação? Por que tornar-se aquilo que lutamos seria a maior derrota de todas? Okonko levantou-se e caminhou até a janela de observação olhando para as estrelas. Não estamos aqui para conquistá-lo, almirante. Estamos aqui para garantir que o que aconteceu aos nossos soldados nunca mais aconteça. Para qualquer um, Sentekar ficou em silêncio por um longo momento. Aí ele falou baixinho, o que acontece agora? Agora, disse Okonko, acabamos com esta guerra, de uma forma ou de outra. Nos navios capturados, os presos do Conselho eram bem tratados, alimentados, recebiam cuidados médicos e podiam contactar as suas famílias. Muitos deles nunca tinham visto humanos de perto antes. Disseram-lhes que os humanos eram monstros selvagens, feras pouco civilizadas de um mundo mortal. Em vez disso,
O que encontraram foram pessoas cansadas, irritadas e de luto, que ainda ofereciam água aos inimigos capturados e perguntavam pelos seus filhos. A propaganda do conselho começou a desmoronar e o fim da guerra se aproximava. 3 meses após a declaração de batalha total, a guerra estava efetivamente encerrada. O poder militar do conselho foi quebrado. As forças humanas ocuparam dezenas de sistemas. As 7 espécies culpadas perderam a maior parte das suas frotas e grande parte do seu território. Mas o almirante Marcos Okonkwo não conseguia dormir. Ele estava no deck de observação do Defiance, observando as luzes de um mundo Velorix ocupado girando lentamente abaixo. 20 milhões de seres viviam naquele planeta. 20 milhões de vidas que agora dependiam da misericórdia humana. O poder de destruir todos eles estava em suas mãos. A justificativa existia. Eles mataram 4.000 humanos. A matemática simples dizia que a humanidade devia 4.000 vidas de Velorix em troca. Um pouco de matemática dizia muito mais quando a porta tocou. Ele se virou e viu o tenente Yuki Tanaka parado na entrada. Ela parecia mais saudável agora, embora as cicatrizes permanecessem. Os médicos disseram que nunca iriam sarar completamente. Almirante, ela disse, posso falar com você? Claro, tenente, entre. Ela caminhou lentamente até ficar ao lado dele contemplando a vista. Por um tempo, nenhum deles falou. Eles apenas observaram o planeta girar. Eu sonho com eles, Tanaka disse finalmente. Todas as noites ouço as vozes deles, daqueles que morreram enquanto eu estava na minha cela. Okonkwo assentiu, eu entendo. Você, a voz dela não estava com raiva, apenas cansada. Você sabe como é sobreviver quando todo mundo morreu? Para se perguntar todos os dias por que você viveu e eles não. Não, ele admitiu, eu não, ela ficou quieta novamente. Então ela disse algo que o surpreendeu. Eu não quero vingança. Ele se virou para olhar para ela. O que você quer? Eu quero que isso signifique alguma coisa. Suas mortes, esta guerra, tudo isso. Ela gesticulou para o planeta abaixo. Se os destruirmos, se nos tornarmos assassinos também, então por que meus amigos morreram? Eles não eram apenas soldados, almirante. Eles eram pessoas, boas pessoas. E eles morreram porque o Conselho tinha medo do que poderíamos nos tornar. Se provarmos que eles estão certos, se nos tornarmos os monstros que eles temiam, então eles vencerão. Mesmo na morte, eles vencem. Okonkwo sentiu algo mudar dentro de seu peito. Ele carregava o peso do comando há 3 meses, tomando decisões que ecoariam pela história. Ele disse a si mesmo que estava buscando justiça, não vingança. Mais tarde da noite, em seus momentos privados, ele se perguntava se havia realmente alguma diferença. Agora, ao lado daquela mulher quebrada que havia perdido tudo, ele encontrou clareza. O que você gostaria que fizéssemos? Ele perguntou. Punir os culpados, ela disse. Proteja os inocentes. E então deixe ir. No dia seguinte, Okonkwo convocou uma reunião com todos os comandantes seniores. Ele também convidou o embaixador Shen Veilin, que coordenava os assuntos civis no território ocupado. E ele convidou Tanaka. Temos uma escolha a fazer. Ele lhes disse, uma escolha que definirá a humanidade por gerações. Podemos destruir as 7 espécies culpadas. Nós temos o poder. Muitos diriam que temos o direito, mas poder e direito não são a mesma coisa. O almirante Shen falou primeiro. Nosso povo quer sangue. As famílias dos mortos querem justiça. Justiça não é o mesmo que vingança. Tanaka disse baixinho, todos se viraram para olhar para ela. Perdi mais do que qualquer pessoa nesta sala. Eu vi meus amigos morrerem. Eu ouvi seus gritos. E estou lhe dizendo que destruir essas pessoas não trará nossos soldados de volta. Isso apenas criará mais fantasmas. Então o que você sugere? Shen perguntou. Responsabilidade individual. O embaixador Shen Veilin respondeu. Já julgamos e condenamos os funcionários que ordenaram as execuções. Podemos continuar esse processo.
Encontre cada pessoa que participou, cada guarda, cada administrador, cada político que sabia e não fez nada. Julgue-os, sentencie-os, mas deixe a sua espécie em paz. E a ocupação acabou. Okonkwo disse que mantemos presença suficiente para garantir o cumprimento, mas não governamos essas pessoas. Não somos conquistadores. Nós nunca quisemos ser. O debate durou horas. Alguns defenderam medidas mais duras. Outros apoiaram o caminho da contenção. No final, foi feita uma votação. O resultado foi mais próximo do que Okonkwo esperava, mais restrição 1. A mensagem foi enviada para a Terra, onde o governo Terrano Unido tomaria a decisão final enquanto esperavam por uma resposta. Okonkwo percorreu os territórios ocupados. Ele visitou bases militares onde soldados humanos guardavam prisioneiros Velorex. Ele caminhou por cidades onde viviam civis estrangeiros com medo do que os ocupantes poderiam fazer, o que viu lhe deu esperança. Os soldados humanos não se comportavam como conquistadores. Eles estavam compartilhando rações com civis famintos. Eles estavam protegendo lojas de saqueadores. Eles estavam aprendendo a falar línguas estrangeiras para que pudessem se comunicar melhor. Eles estavam tratando prisioneiros com respeito em uma cidade. Ele encontrou um médico humano tratando de uma criança Velorex que havia sido ferida em um prédio desabado. A mãe da criança estava por perto, observando com os olhos arregalados. Ela claramente esperava que os humanos ignorassem o sofrimento de sua filha. Por quê? Ela perguntou ao Okonkwo quando percebeu que ele era o comandante. Por que nos ajudar? Nós matamos seu povo. Seu governo matou nosso povo, respondeu ele. Você não fez isso. Esta criança não. Não punimos os inocentes pelos crimes dos culpados. A mãe começou a chorar. Okonkwo não sabia se era alívio ou confusão ou algo totalmente diferente. Notícias da Terra chegaram no dia seguinte. O governo United Terran votou por uma margem de 62% a 38%. A humanidade escolheu a misericórdia. As 7 espécies culpadas não seriam destruídas. Os seus governos seriam reestruturados sob supervisão humana. Os criminosos de guerra seriam julgados e punidos. As reparações seriam pagas. Mas as próprias espécies sobreviveriam. Um novo pacto galáctico seria criado para substituir o Conselho fracassado. A humanidade serviria como sua protetora, mas não como sua governante. O poder seria compartilhado. A justiça seria aplicada. E o passado nunca seria esquecido. Enquanto o futuro era construído, Okonkwo leu o anúncio e sentiu algo que não sentia há meses. Peace. Tanaka o encontrou no deck de observação naquela noite. Ela não falou. Ela apenas ficou ao lado dele e observou as estrelas. Obrigado, ele disse finalmente. Para quê? Por me lembrar quem somos. Ela sentiu lentamente. Lá fora, a galáxia se estendia infinita e escura, cheia de dor e possibilidades, e em algum lugar naquela escuridão, a humanidade estava encontrando o caminho em direção à luz. 6 meses após o fim da guerra, o embaixador Shen Veilin retornou ao Nexus Prime. O grande salão do Conselho Galáctico estava vazio agora. As colunas de cristal ainda se estendiam em direção ao céu artificial, mas a poeira acumulara-se nos assentos onde os representantes outrora debatiam o destino de milhares de milhões. O lugar parecia um túmulo. Shen caminhou lentamente pela câmara, lembrando-se de que ela esteve ali tantas vezes, implorando por respostas sobre seu povo. Ela havia sido ignorada, rejeitada, enganada. Agora ela estava aqui para construir algo novo a partir das cinzas do que havia sido destruído. Começaram a chegar representantes, não os antigos. Aqueles desapareceram, fugiram ou foram presos ou mortos pelas próprias mãos. Eram rostos novos, escolhidos por espécies que tinham derrubado os seus antigos governos ou foram forçadas a reformar-se sob a ocupação humana. Os Veloris enviaram um jovem diplomata chamado Hetfon. Ela fez parte do movimento de resistência que se levantou contra a hegemonia quando a verdade sobre as execuções foi conhecida. Seu próprio tio foi um dos responsáveis. Ela testemunhou contra ele em seu julgamento. O coletivo Kreter enviou a filha de sua rainha,
uma enorme insetoide que estalava as mandíbulas nervosamente ao se sentar. Os Finari enviaram seu capitão comercial mais famoso, os Yin enviaram um ancião que teve que ser carregado em um tanque de água e depois havia os humanos, Shen Weiling como negociador-chefe, o almirante Okonko como representante militar e o tenente Yuki Tanaka, que foi convidado a falar pelos mortos. Estamos aqui, Shen começou a criar algo melhor do que o que veio antes. O Conselho Galáctico falhou porque valorizava o poder acima da justiça. Segredo acima da verdade. Não cometeremos esses erros novamente. As discussões duraram semanas. Cada espécie tinha demandas. Todas as espécies tinham medos. As 7 raças culpadas queriam garantias de que não seriam destruídas. As raças menores queriam proteção contra agressões futuras. Os Kretre queriam acordos comerciais. O Finari queria liberdade de movimento. Apesar de tudo, a humanidade permaneceu paciente. Eles não exigiam controle. Eles não ameaçaram. Eles simplesmente orientaram a conversa em direção à justiça e à responsabilidade. O documento final foi denominado Pacto Galáctico. Estabeleceu um novo órgão de governo com representantes de todas as espécies membros. Criou um tribunal independente para julgar crimes ES contra seres sencientes. Formou uma força de manutenção da paz com contribuições de múltiplas raças comandadas por um conselho rotativo que incluía humanos, mas não era dominado por eles. Mais importante ainda, incluía a provisão memorial. Todas as espécies que assinaram o pacto concordaram em manter estações memoriais no local do centro de processamento. Onde 4.000 humanos foram assassinados, tripulações de todas as raças membros rodariam pelas estações garantindo que ninguém jamais esqueceria o que aconteceu ou por quê. A cerimônia de assinatura foi realizada no aniversário do massacre. Naves de todas as espécies compactas reuniram-se em órbita ao redor da Lua, onde ficava o centro de processamento. A própria instalação foi demolida e substituída por um jardim cheio de plantas da terra e de todos os lares. Dos soldados mortos, Shen Weiling assinou primeiro pela humanidade, depois Retin pelo valor. Um por um, representantes de 42 espécies acrescentaram seus nomes ao documento. Alguns choraram, alguns permaneceram em silêncio estoico. Todos entenderam o peso do que estavam fazendo. O almirante Okonkwo fez um discurso que foi transmitido por toda a galáxia. Ele falou da guerra, das escolhas que a humanidade fez, do caminho que escolheu quando a destruição teria sido muito mais fácil. Poderíamos ter acabado com suas civilizações, disse ele. Tínhamos o poder e a justificação, mas escolhemos a misericórdia. Não. Porque sejamos fracos, não porque perdoamos o que foi feito, mas porque nos recusamos a deixar que a atrocidade defina quem somos. A nossa maior força nunca foram as nossas armas ou os nossos navios. Tem sido a nossa capacidade de escolher a esperança em vez do ódio, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele fez uma pausa, olhando para os representantes reunidos. Não queremos governar você. Queremos viver ao seu lado como iguais. Mas saiba disso, nunca mais permitiremos que os fortes matem os fracos em segredo. Nunca mais ficaremos parados enquanto prisioneiros são executados pelo crime de serem demasiado desafiadores. A galáxia está observando agora, e nós também. Após a cerimônia, Tanaka caminhou sozinho pelo jardim memorial. Encontrou um banco debaixo de uma cerejeira transportada da terra e sentou-se, fechando os olhos. Ela vem aqui todos os anos agora. Ela recusou o posto de almirante, recusou as medalhas e honras que a humanidade queria lhe conceder. Em vez disso, ela aceitou um trabalho simples, como zeladora do memorial. Ela passaria os anos restantes aqui, cuidando dos jardins, cumprimentando os visitantes, contando a história do que havia acontecido. Passos se aproximaram. Ela abriu os olhos e viu um jovem Valoric parado nervosamente diante dela. Ele mal era adulto para os padrões de sua espécie. Suas escamas ainda mostram as cores pálidas da juventude. Você é o Tenente Tanaka? Ele perguntou em linguagem humana cuidadosa e praticada. Eu sou um estudante. Eu vim aqui para aprender. Ele hesitou. Eu queria perguntar, como seu povo nos perdoou? Depois de tudo o que foi feito, Tanaka olhou para ele por um longo momento.
Ela pensou em seus amigos. Seus rostos ainda estão claros em sua memória depois de todos esses anos. Ela pensou nos gritos que ouvirá através das paredes da cela. Ela pensou na escolha que a humanidade fez. O perdão não é sobre os culpados, disse ela finalmente. Trata-se de recusar permitir que o que aconteceu o transforme em algo que você odeia. Seus líderes mataram meus amigos. Eles tiraram tudo de mim. Se eu passasse a vida exigindo sangue, me tornaria como eles. E meus amigos teriam morrido por nada. O jovem Velorik sentou-se ao lado dela, suas escamas mudando para um cinza pensativo. Mas como você se livra da raiva? Eu não, ela admitiu, não completamente. Alguns dias ainda arde no meu peito como fogo. Mas aprendi a usá-lo para me lembrar por que este jardim existe, por que o pacto é importante, por que nunca devemos permitir que algo assim aconteça novamente. Eles ficaram sentados juntos em silêncio enquanto o sol artificial se movia no céu. Ao redor deles, visitantes de uma dúzia de espécies caminhavam pelo jardim, lendo os nomes dos mortos, deixando flores e lembranças de seus mundos natais. Anos depois, os historiadores escreveriam sobre a guerra. Eles analisariam as batalhas, a política e as decisões que moldaram o conflito. Mas o que mais se lembrariam não era do poder militar ou do gênio tático da humanidade. Era algo mais raro e precioso. A galáxia viu espécies ascenderem e caírem. Viu impérios construídos com base na conquista e no medo. Tinha visto inúmeras guerras de extermínio onde os fortes simplesmente apagaram os fracos. Mas nunca tinha visto o que a humanidade fez. Nunca tinha visto uma espécie com o poder de destruir, escolhendo em vez disso curar. Nunca tinha visto conquistadores tornarem-se jardineiros, transformando um local de massacre num local de memória onde o estudante valoroso cresceria e se tornaria um diplomata. Dedicando sua vida ao pacto que ele conheceu naquele jardim, ele contaria a seus filhos sobre a mulher humana que havia perdido tudo por misericórdia escolhida em vez de vingança, e a história se espalharia, transmitida através de gerações até se tornar parte da estrutura da civilização galáctica. A história de uma espécie de um mundo cruel que poderia ter sido um monstro, mas escolheu ser algo melhor. Esse foi o verdadeiro legado da humanidade, não a guerra que venceram, mas a paz que construíram. A partir das suas cinzas, Tanaka permaneceu no memorial até seu último dia, cercada pelos fantasmas de seus amigos e pela esperança do futuro. E quando ela finalmente fechou os olhos pela última vez, ela o fez com paz e com o coração, sabendo que suas mortes tinham significado alguma coisa, afinal. A galáxia lembrou, e porque lembrou aprendeu. 6 meses após o fim da guerra, o embaixador Shen Veilin retornou ao Nexus Prime. O grande salão do Conselho Galáctico estava agora vazio. As colunas de cristal ainda se estendiam em direção ao céu artificial, mas a poeira acumulara-se nos assentos onde os representantes outrora debatiam o destino de milhares de milhões. O lugar parecia um túmulo. Shen caminhou lentamente pela câmara, lembrando-se de que esteve ali tantas vezes implorando por respostas sobre seu povo. Ela foi ignorada, rejeitada, enganada. Agora ela estava aqui para construir algo novo a partir das cinzas do que havia sido destruído. Começaram a chegar representantes, não os antigos. Aqueles desapareceram, fugiram ou foram presos ou mortos pelas próprias mãos. Estas eram novas faces escolhidas por espécies que tinham derrubado seus antigos governos ou foram forçadas a reformar-se sob a ocupação humana. O Velorix enviou um jovem diplomata chamado Retchon. Ela fez parte do movimento de resistência que se levantou contra a hegemonia quando a verdade sobre as execuções foi conhecida. Seu próprio tio foi um dos responsáveis. Ela testemunhou contra ele em seu julgamento. O coletivo Create enviou à filha da rainha um enorme insetoide que estalou as mandíbulas nervosamente enquanto ela se sentava. Os Fenari enviaram seu mais famoso capitão comercial. Os Yin enviaram um ancião que teve que ser carregado em um tanque de água, e depois vieram os humanos. Shen Veilin como negociador-chefe, o almirante Okonvo como representante militar e o tenente Yuki Tanaka, a quem foi pedido que falasse pelos mortos. Estamos aqui, começou Shen, para criar algo melhor do que o que veio antes. O Conselho Galáctico falhou porque valorizou o poder acima da justiça, o segredo acima da verdade. Não cometeremos esses erros novamente.
As discussões duraram semanas. Cada espécie tinha demandas. Todas as espécies tinham medos. Os 7 pilotos culpados queriam garantia de que não seriam destruídos. Os pilotos menores queriam proteção contra agressões futuras. O CREAT queria acordos comerciais. Os Fenari queriam liberdade de movimento. Apesar de tudo, a humanidade permaneceu paciente. Eles não exigiam controle. Eles não ameaçaram. Eles simplesmente orientaram a conversa em direção à justiça e à responsabilidade. O documento final foi denominado Pacto Galáctico. Estabeleceu um novo órgão de governo com representantes de todas as espécies membros. Criou um tribunal independente para julgar crimes contra seres sencientes. Formou uma força de manutenção da paz com contribuições de múltiplas raças. Comandados por um conselho rotativo que incluía humanos, mas não era dominado por eles. Mais importante ainda, incluía a provisão memorial. Todas as espécies que assinaram o pacto concordaram em manter estações memoriais no local do centro de processamento. Onde 4.000 humanos foram assassinados, as equipes de todos os pilotos membros circulavam pelas estações, garantindo que ninguém jamais esqueceria o que havia acontecido ou por quê. A cerimônia de assinatura foi realizada no aniversário do massacre. Naves de todas as espécies compactas reuniram-se em órbita ao redor da Lua, onde ficava o centro de processamento. A própria instalação foi demolida e substituída por um jardim cheio de plantas da Terra e de todos os lares. Dos soldados mortos, Shen Veilin assinou primeiro pela humanidade, depois Vretin pela. Um por um, representantes de 42 espécies adicionaram seus nomes ao documento. Alguns choraram, alguns permaneceram em silêncio estoico. Todos entenderam o peso do que estavam fazendo. O almirante Okonkor fez um discurso que foi transmitido por toda a galáxia. Ele falou da guerra, das escolhas que a humanidade fez, do caminho que escolheu quando a destruição teria sido muito mais fácil. Poderíamos ter acabado com suas civilizações, disse ele. Tínhamos o poder e a justificação, mas escolhemos a misericórdia. Não porque sejamos fracos, não porque perdoamos o que foi feito, mas porque nos recusamos a deixar que a atrocidade defina quem somos. A nossa maior força nunca foram as nossas armas ou os nossos navios. Tem sido a nossa capacidade de escolher a esperança em vez do ódio, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele fez uma pausa, olhando para os representantes reunidos. Não queremos governá-los, queremos viver ao seu lado como iguais. Mas saiba disso, nunca mais permitiremos que os fortes matem os fracos em segredo. Nunca mais ficaremos parados enquanto prisioneiros são executados pelo crime de serem demasiado desafiadores. A galáxia está observando agora, e nós também. Após a cerimônia, Tanaka caminhou sozinho pelo jardim memorial. Encontrou um banco debaixo de uma cerejeira transportada da Terra e sentou-se, fechando os olhos. Ela vem aqui todos os anos agora. Ela recusou o posto de almirante, recusou as medalhas e honras que a humanidade queria lhe dar. Em vez disso, ela aceitou um trabalho simples, como zeladora do memorial. Ela passaria os anos restantes aqui, cuidando dos jardins, cumprimentando os visitantes, contando a história do que havia acontecido. Passos se aproximaram, ela abriu os olhos para ver um jovem Vlorek parado nervosamente diante dela. Ele mal era adulto para os padrões de sua espécie, suas escamas ainda exibindo as cores pálidas da juventude. Você é o Tenente Tanaka? Ele perguntou em linguagem humana cuidadosa e praticada. Sou estudante, vim aqui para aprender, ele hesitou. Eu queria perguntar, como seu povo nos perdoou? Depois de tudo o que foi feito, Tanaka olhou para ele por um longo momento. Ela pensou em seus amigos, seus rostos ainda claros em sua memória depois de todos esses anos. Ela pensou nos gritos que ouvirá através das paredes da cela. Ela pensou na escolha que a humanidade fez. O perdão não é sobre os culpados, disse ela finalmente. Trata-se de recusar permitir que o que aconteceu o transforme em algo que você odeia. Seus líderes mataram meus amigos. Eles tiraram tudo de mim. Se eu passasse a vida exigindo sangue, me tornaria como eles e meus amigos teriam morrido por nada. O jovem Vlorek sentou-se ao lado dela, suas escamas mudando para um cinza pensativo.
Mas como você se livra da raiva? Eu não, ela admitiu, não completamente. Alguns dias ainda arde no meu peito como fogo, mas aprendi a usá-lo para me lembrar por que este jardim existe, por que o pacto é importante, por que nunca devemos permitir que algo assim aconteça novamente. Eles ficaram sentados juntos em silêncio enquanto o sol artificial se movia no céu. Ao redor deles, visitantes de uma dúzia de espécies caminhavam pelo jardim, lendo os nomes dos mortos, deixando flores e lembranças de seus mundos natais anos depois. Os historiadores escreveriam sobre a guerra. Eles analisariam as batalhas e a política e as decisões que moldaram o conflito. Mas o que mais se lembrariam não era do poder militar ou do gênio tático da humanidade. Era algo mais raro e precioso. A galáxia viu espécies ascenderem e caírem. Viu impérios construídos com base na conquista e no medo. Tinha visto inúmeras guerras de extermínio onde os fortes simplesmente apagaram os fracos. Mas nunca tinha visto o que a humanidade fez. Nunca tinha visto uma espécie com o poder de destruir, escolhendo em vez disso curar. Nunca tinha visto conquistadores se tornarem jardineiros. Transformando um local de massacre num local de memória, o estudante de Vlorax cresceria e tornar-se-ia diplomata. Dedicando sua vida ao pacto que conheceu naquele jardim, ele contaria a seus filhos sobre a mulher humana, que havia perdido tudo por misericórdia escolhida em vez de vingança, e a história se espalharia, transmitida de geração em geração até se tornar parte da estrutura da civilização galáctica, a história de uma espécie de um mundo cruel que poderia ter sido monstros, mas escolheu ser algo melhor. Esse foi o verdadeiro legado da humanidade, não a guerra que venceram, mas a paz que construíram a partir das suas cinzas. Tanaka permaneceu no memorial até seu último dia, cercada pelos fantasmas de seus amigos e pela esperança do futuro. E quando ela finalmente fechou os olhos pela última vez, ela o fez com paz e com coração, sabendo que a morte deles tinha significado alguma coisa, afinal, a galáxia lembrou, e porque se lembrou, aprendeu.